Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com o professor Rodrigo da Guia, que foi uma alegria ele poder participar desse livro do Arquitetura do Planejamento Tomo 2, né? Ele, junto com o professor Eduardo Nunes, escreveram o artigo Aplicações da disciplina do enriquecimento sem causa no planejamento sucessório, né? Então é nosso tema aqui de hoje. Vamos aguardar o professor Rodrigo. Eu não vi ele aqui. Professor Ives Lima, um prazer você estar por aqui também, autor do livro, junto com o professor Rodrigo da Mata, né? Escreveu também um artigo na Arquitetura do Planejamento Tomo 2. Já tivemos a oportunidade também de fazer a nossa live e estamos aqui aguardando o Rodrigo. Eu não estou vendo ele chamar. Rodrigo, se você estiver assistindo, você tem que solicitar, né? E é uma alegria aí, o Ives, nosso querido amigo, professor, Michele entrando, Cris e tantas outras pessoas aí em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Lembrando sempre que as lives ficam salvas no meu canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, desculpa, o canal Daniele C. Teixeira é aqui pelo Instagram, né? Lembrando que, aproveitando, dizendo que nos links da bio tem ali no Linktree. Ô, Rodrigo, eu vi que você entrou, você precisa me solicitar, Rodrigo. E precisa, então, entrem lá que está na promoção da Editora Fórum, ainda pelo mês das autoras, né? Pelo mês de março. Aqui o Rodrigo, aí, solicitação. Já ele está aqui conosco. Olá, Rodrigo. Tudo bem, né? Acho que está terminando de conectar aqui para mim. Agora foi. Aí. Tudo Tudo bem? jóia? Tudo certo? Boa noite. Boa noite. Ô, Rodrigo, eu vou te apresentar aqui, mas no Arquitetura, tá falando doutorando, você já defendeu, né? Nada, Dani, estou no Ah, doutorado ainda. não? Gente, eu estou perguntando se ele já defendeu a tese de doutorado, mas então vamos lá. Doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e advogado. Rodrigo da Guia, meu colega também, lá da UERJ, né? Temos grupos de pesquisa juntos, o IBD Civil aí em comum, professor Gustavo Tepedino, e sempre aí nosso mestre, nosso eterno professor, né? E estamos aqui num lançamento de mais um autor apresentando, falando de uma forma descontraída esse bate-papo do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é um projeto que começou há um ano, depois até vou contar quantas já arquiteturas eu já fiz, com autores tanto do tomo 1 quanto do tomo 2, né, que é o que você participa, e já autores do tomo 3, que já estou fazendo algumas lives com pessoas autores que vão estar comigo na obra, né? E o Rodrigo topou esse desafio, né? Que foi escrever um artigo desse e com o Eduardo Nunes, que o Eduardo, nosso querido também amigo, professor, o Eduardo, ele está no tomo 1, escreveu sobre nulidades, e o Rodrigo, e ele em coautor com o Rodrigo no tomo 2 também. O que eu quero dizer é que como é que surgiu esse artigo, né? O Rodrigo e eu fizemos uma leve pauta só para direcionar um pouco a nosso bate-papo, nossa conversa. Agradecer mais uma vez, Rodrigo, por você ter escrito o artigo, por estar dispondo do seu tempo aqui comigo, né, com as pessoas, Que isso. compartilhando seu conhecimento, que eu acho que o intuito do Arquitetura do Planejamento em Pauta
é esse, né? É desconstruir o tema planejamento sucessório, e trazer de uma forma informal, até quem está passando por aqui, ou quem depois já sabe que fica gravada, vai buscar. Então, é ter também esse conteúdo, essa disponibilidade. Mas eu vou passar a palavra para ele explicar, mas assim, eu já falo que eu gosto muito nessa coordenação do arquitetura. Eu acho que se ele é uma obra de sucesso dessa forma, de qualidade, de uma obra que já está aí conceituada, a segunda edição né, que é o tomo 1 hoje, o tomo 2, tem já tomo 3, tomo 4 vindo aí, já sumário do tomo 4. Então, primeiro, o assunto é riquíssimo, mas eu acho que um dos acertos que eu faço é de estar buscando quem escreve em quem. Você está com o seu livro aí da sua dissertação, que foi o seu livro? Queria Tá que aqui, Dani. mostrasse. Mostra aí para as pessoas. Quem quer Tá saber aqui. sobre esse assunto aí, ó, enriquecimento sem causa. Qual é a editora? Foi a RT, Revista dos A Tribunais. RT. E é um livro super indicado. Então, já parte desse pressuposto. Aí, eu vou em quem? Eu vou na fonte. Quem domina o assunto, né, muito bem como o Rodrigo, e eu quis fazer, e já que esse é um argumento aí que os processualistas na colação, porque como eu falei com o Rodrigo e com o Eduardo na época, eu disse, olha, a doação que era um instrumento que poderia ser tão útil, tão simples, de uma forma para vários tipos de planejamento, de várias relações, graus de complexidade, de patrimônio, de situações patrimoniais, tomou uma proporção de uma dificuldade em virtude da colação, né? E aí, os argumentos. Então, assim, olha lá, nossa querida Ana Carolina Brochado entrando aqui para nos dar um oi, e ela que fala de doação muito bem. E eu estou falando, Carol, sobre a dificuldade dessa questão da colação. Ela tem um artigo também, ela e o Alexandre, no tomo 1, sobre colação, esse momento difícil, e que vocês escreveram e encararam esse desafio do artigo muito bem, né? Então, passo, e aí eu quero te falar, eu fiz como eu fiz o convite, agora como ele recebeu e como eles estruturaram esse artigo. Muito obrigada mais uma vez, Rodrigo, e passo a palavra para você. Dani, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos aqui que estão acompanhando também e a quem for ver depois. Poxa, Dani, fiquei muito, muito honrado, porque a Arquitetura do Planejamento Sucessório já era uma obra super consagrada, continua sendo. Na verdade, isso vem desde a sua tese de doutorado sobre o planejamento sucessório, toda uma transformação que você provocou. E como eu estou ainda vivenciando muito de perto por causa dos estudos do doutorado, dá para ver como que essa matéria se transformou completamente a partir da sua tese. Da tese e aí da Arquitetura do Planejamento Sucessório. Então, eu fiquei muito honrado. Quando você fez o convite para a gente, para mim, para o professor Eduardo Nunes de Souza, com quem a gente viu a alegria de escrever esse artigo, eu recebi com muita alegria, mas ao mesmo tempo um pouco tenso. E a gente tem que desconstruir aqui as nossas conversas, mostrar a realidade. Por quê? Eu nunca fui especialista em planejamento sucessório como você, e também quanto outros autores que integram a obra. Então, eu me permitiria dizer que entrei na cota dos civilistas novos que estão tentando trazer uma contribuição mais da dogmática clássica do direito civil para repensar um fenômeno tão importante quanto o planejamento sucessório. E aí foi um desafio enorme. Eu já tinha lido boa parte do tomo 1, quase todos os artigos do tomo 1, e aí quando você fez o convite, eu falei, tudo bem, vamos encarar esse tema. E aí a Dani, como explicou, fez o convite para que eu falasse com o Eduardo sobre enriquecimento sem causa no planejamento sucessório. Enriquecimento sem causa foi o tema da minha dissertação. E aí a Dani é uma amiga que eu acompanho há muitos anos, provavelmente pensou que seria uma coisa até mais simples de eu concretizar, falar sobre o tema da minha dissertação. E aí eu comecei a estudar as correlações possíveis que apareciam na doutrina, na jurisprudência envolvendo esse tema, e foi bastante difícil, super legal, né? Foi um desafio grande, mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Eu curti muito fazer esse tema e desenvolver esse texto com o professor Eduardo.
E aí foi curioso, porque quando a gente pensa em enriquecimento sem causa e planejamento sucessório, para a gente começar a bater um papo, normalmente o que vem à mente é o problema da colação. A gente ouve falar de enriquecimento sem causa no âmbito lá da discussão sobre colação, que a gente sabe que é um ponto muito importante para falar de planejamento sucessório, principalmente porque, sei lá, a gente poderia resgatar aqui uma passagem que eu acho bem legal, do professor Flávio Tartucci com a professora Gisela Beronaca, quando eles apontam as regras de ouro do planejamento sucessório. E aí a gente tem legítima versus liberdade de testar. E aí a colação, a importância da colação está justamente no meio do caminho, que é a gente entender qual é o espaço conferido legitimamente ao testador para dispor sobre, para fazer um planejamento sem que isso viole a legítima. Então, a colação é um instrumento que vem justamente aqui no meio do caminho para a gente tentar entender qual é o espaço legítimo de autonomia privada que o testador tem e para que a gente possa pensar nos instrumentos variados de planejamento sucessório. Se deixar, eu vou ficar aqui. Não sei se eu Não, mas sigo é isso falando. aí. Você está mostrando a dificuldade que eu te botei numa saia justa e de como é que foi essa circunstância, né? Mas então, assim, a proposta eu acho que é mostrar o link que foi pensado inicialmente, né? E para entender, né, essa colação, por que falamos no planejamento e onde aparece a noção de enriquecimento sem causa no contexto da colação. É muito dessa mudança, né, do momento da avaliação da doação, porque os civilistas, no Código de 2016, determinava que era no momento da deliberação, né, no momento da doação. O Código de 73 veio do Código de Processo Civil e disse não, é no momento da abertura do inventário. Os processualistas traziam isso de uma forma que era exatamente porque, se não fosse dessa forma, provocaria essa questão do enriquecimento sem causa. E que eu acho que você também desconstruiu isso muito bem ao mostrar que isso é um tabu, né? Dentro da nossa doutrina, qualquer coisa que põe-se enriquecimento sem causa e olha, a Nath falando, esse é o cara, o melhor. Amiga, a parcialidade demais aí. E aí, então, teve essa visão dos processualistas de dizer, o Código 2002 vem, altera de novo esse momento da colação, volta para o momento da valor do bem. Lembrando, gente, colação é o momento que, quando abre-se o inventário, você tem que equilibrar as cotas dos herdeiros necessários, caso tenha ocorrido doação, e se você não determinou que era da sua disponível, né? Então, isso que é a colação. Às vezes aqui nesse horário passa gente que não é do direito, então tem que entender, isso é bom todo mundo saber um pouquinho, né? E com isso, o Código Mas aí, 2002 Dani, voltou. Aí, isso. 2015, volta sem... Uma vez eu conversei com o PCPC e tive a oportunidade de conversar com ele para saber por quê. Voltou, né? Na verdade, assim, não teve, nesse segundo momento, uma discussão mais... voltou, tipo, agora sou eu que posso legislar. E meio que a discussão que teve foi muito mais no Código de 73 do que agora mesmo em 2015, né? Meio que se voltou a um padrão do que pensavam e eu acho que foi uma ótima oportunidade que se teve para melhorar realmente e do que ficar esse momento aí. Aí eu queria que você falasse como Não, é é que isso. vocês viram isso aí. Pois é. Quando a gente começou a escrever o texto, a gente percebeu logo assim, claro, todo mundo sabe que, todo mundo que eu digo, para quem está acostumado a estudar sucessões, essa diferença entre critérios temporais para definir o valor do bem faz muita diferença, né? E aí, enfim, a gente poderia pensar um exemplo simples, até inspirado num amigo que estava aqui presente, o Vladimir Zidane estava aqui, que é lá da região de Búzios, ou o Alberto, um amigo querido que também está na região de Itaipava, região serrana. Então a gente poderia pensar, vamos pensar no caso de Búzios. Imaginem assim, lá em 1980, seu João tinha um terreno em Búzios. E aí seu João pega um terreno que ele tem em Búzios, né, que fica na região dos lagos do Rio de Janeiro, e doa para um de seus filhos. Ele tem, sei lá, 4 filhos.
dou um terreno para um dos filhos. Tudo bem. Passa o tempo, passam-se 40 anos e o seu João vem a falecer em 2020. Então a gente tem uma doação feita a um dos filhos em 1980 e a abertura da sucessão com o óbito acontece em 2020. Acontece que Búzios não era desenvolvido em 1980 como é hoje. Para quem conhece a região dos lagos do Rio, isso é muito nítido. Os relatos são de que na década de 80 mal tinha construção, estava tudo abandonado, era uma coisa quase interiorana. E Quase hoje que uma vila, uma vila pescador, né? é isso, é isso. E aí, de repente, aquele terreno que lá atrás valia algo muito, muito pequeno, porque era numa regiãozinha quase abandonada, vila de pescadores. Hoje, aquele terreno pode ter multiplicado, nem sei, em 10, 15, 20, 30 vezes o valor. E aí vem o que a Dani estava explicando. Para que a gente iguale a cota legitimária dos herdeiros necessários, ou seja, para que cada filho receba o mesmo valor a título de herança, supondo que o pai não dispôs nada da parte disponível, né? Então, todos os filhos têm que receber a mesma coisa. Aí a gente vai ver hoje quanto que o pai deixou de patrimônio na data do óbito. Deixa eu só fazer um parêntese, assim, para bem claro, porque o teu caso já vai ser exatamente que houve uma supervalorização. Mas vamos botar assim, uma pessoa tem 3 filhos. No primeiro filho, vamos supor, para fazer redonda a conta, 900 mil é o patrimônio dele. Aí, vamos supor, ou mais, 1 milhão, tem que pagar impostos, 10% e tal, vamos lá, 900 mil, 300 mil para cada filho. Só que um filho, ele deu uma sala de escritório montada, vamos falar de dentista, aparelhagens caros e tal, e gastou 200 mil entre a sala e montar. O segundo filho, ele deu só uma sala de escritório, porque ele já não estava tão bem financeiramente, assim, e o terceiro não deu nada. E se a cota é de 300, o que aconteceu? No primeiro recebeu 200, ele tem que receber 100. O do meio que recebeu 100 vai ter que receber 200. E o que não recebeu nada teria que receber 300. Porque o momento do inventário, qual é? Não tem, quem tem patrimônio não passa por inventário. Tem pessoas que às vezes vendem isso. Você pode simplificar esse inventário, mesmo judicial, com estratégias, mas dizer que não passa por inventário, faz a doação tendo patrimônio, a não ser que você faça uma partilha em vida, e mesmo assim, se aquilo acrescer entre a partilha em vida, que é o nosso 2018, pode ter um inventário até positivo ou negativo, dependendo se acrescer ou tiver um débito. Mas, vamos dizer, nesse momento da abertura é que você traz, você paga primeiro credores, você paga o Estado, os impostos, e o que sobra você vai dividir. E aí é isso que você, na colação, você vai equalizar. Só que diz os processualistas? Que poderia ter, e aí eu passo a palavra para ele voltar para o exemplo dele, que ele vai demonstrar exatamente isso. Vamos lá. Porque o meu exemplo não foi Não, é isso. Não. 300 não, foi espetáculo, é isso. Não, exatamente. E aí, bom, onde é que a gente vai chegar com a história do enriquecimento sem causa, né? Bom, como a Dani já falou, eu não vou passar aqui minúcias de quais são os critérios de cada diploma, mas só para a gente ter um panorama muito geral mesmo, seria assim. Código Civil, tanto o de 1916 quanto o atual de 2002, o Código Civil prevê que o valor do bem para fins de colação, que é esse momento de equalizar tudo, o valor do bem será o valor que ele tinha na data da liberalidade. Então, no nosso caso, seria qual era o valor do bem na data da doação? Quanto valia? Vamos, no nosso exemplo, vamos brincar de botar em reais, e aí o valor do bem na data da doação, lá do terreno em Búzios, era de 10 mil reais. Beleza, então na data da liberalidade, 10 mil. Só que na data da abertura da sucessão, 40 anos depois, aquele mesmo terreno talvez valha 200 mil reais. Ele vale 20 vezes mais. E aí, é justo que a gente leve em conta o valor que o bem tinha lá atrás? Aí, qual que foi a discussão que começou a ter na doutrina? Alguns falavam, olha, a escolha do legislador foi correta, porque pode ser que nesse período todo, nesses 40 anos do exemplo, aquele herdeiro donatário, no caso, aquele que foi contemplado pela doação, faça investimentos, construa coisas novas, faça benfeitorias, reforme aquele terreno, construa uma casa. Então, a valorização desse imóvel deveria ser recebida, né, deveria ser imputada ao próprio donatário, que foi quem fez aquelas melhorias todas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos outros herdeiros. Aí começa a nossa história.
Porque se a gente levasse em conta o valor atual do bem na data da abertura da sucessão, que é quando o pai faleceu, se a gente levasse em conta o valor naquela data, talvez os outros filhos fossem beneficiados por uma valorização que foi gerada pelo primeiro filho. Isso seria injusto. Eles estariam enriquecendo sem causa. Bom, esse é um primeiro argumento. Por outro lado, o que também se invocava como argumento contrário? Falava, olha, a gente precisa levar em conta o valor do bem na abertura da sucessão, que nesse exemplo é 2020, para evitar que aquele filho que recebeu o bem lá atrás a título de doação enriqueça sem causa. Porque na conta, na hora de igualar a partezinha de cada filho no inventário, aquele primeiro entraria como se tivesse ganhado só 10 mil reais. Só que o terreno não vale mais 10 mil, ele vale 200 mil. E pode falar, né? Não, 10 mil, mais a correção, a projeção Isso. de... Que já daria uma coisa considerável, eu vejo. É isso. E aí, assim, no que importa aqui pra gente, o que aconteceu? O Código Civil estabeleceu esse critério da data da doação, enquanto o Código de Processo Civil, tanto de 73 quanto de 2015, estabelece a data relevante como sendo a data da abertura da sucessão. Beleza. O curioso é que a doutrina usava a ideia de enriquecimento sem causa para fundamentar as duas correntes. Isso que foi muito curioso, que a gente percebeu estudando para o nosso artigo. Se invocava a ideia de vedação ou enriquecimento sem causa, tanto para dizer que o critério deveria ser a data da doação, quanto para dizer que o critério deveria ser a data da abertura da sucessão. Então, data da doação, porque, na data verdade, da abertura. né, Rodrigo, vai ocorrer um enriquecimento, vai ocorrer essas distorções do sistema, tanto com um ou com outro, se tiver uma grande valorização ou desvalorização. Vou dar um exemplo. Você também tem um apartamento na Tijuca e pertinho do metrô. Ele antes, você comprou muitos anos antes, ele não valia e teve uma valorização porque maior segurança, acessibilidade e teve uma valorização maior. E você pode ter um ali no Rio Comprido, onde saiu o viaduto, onde o asfalto fica na minha sala, né? Vai ter só fuligem, a porta tem que viver as janelas fechadas. Vai me criar o quê? Uma desvalorização por todos os dois motivos de terceiros, nada que até não teve investimento de ninguém. Deu 2 apartamentos iguais. Um apartamento, 2 quartos e tal, mesma metragem, em áreas similares. E aí teve uma valorização, que era na Conde de Bonfim, do lado da Uruguai, e foi valorizado. E a outra criou-se o viaduto e teve uma desvalorização. Então, pode ocorrer essas distorções sem má fé, né? Eu acho que sem um intuito de má fé, são circunstâncias aleatórias que a vida pode nos trazer. Fora também, como a Carol, Ana Carolina Brochado Teixeira, minha colega aí do curso, junto com o professor Daniel Bucar, professora Simone Tassinari, estamos num curso aí, a primeira turma de um curso de planejamento patrimonial e sucessório, que está sendo uma beleza. Ontem, dentro das aulas gravadas, nós vamos ter algumas horas de aula também com as pessoas. Ontem nós tivemos uma aula aberta, né, ao vivo, com os 4. A Carol aí estamos em parcerias, fazendo aula juntas e tudo mais. Além de colega de doutorado, eu mestrado ainda, ela já no doutorado, Camerino, tanta história. Mas ela dá muito um exemplo também de um condomínio, o pai dá um terreno para os 2 filhos, no mesmo condomínio aí, e aí um vende, e depois o outro que nem chegou a fazer, vamos supor que nem fez uma casa, mas só que teve um loteamento, que era um loteamento que o pai comprou numa fase de investimento, vendeu, onde não valia tanto, e depois vira o melhor loteamento, condomínio da cidade e uma valorização. E aí? Né? Quer dizer, o momento da doação para um que vendeu naquele momento e o outro que vale, né? Vamos supor, um vendeu por quase 200 mil, o outro está valendo 1 milhão, ou construiu uma casa, independente das questões de benfeitoria. Então, existe essa desproporção. Por isso que eu acho que, e como você diz, como pode um argumento servir
para os dois lados, né? Mas eu acho que, no caso, quem trouxe isso foi os processualistas em 1973. Aí depois, eu acho que os civilistas, não é por eu ser civilista, que tentam se defender e contra-argumentar e utilizando. E aí fica essa coisa do enriquecimento sem causa, sem ser solução, não ajuda. A colação está um problema dependendo desses momentos e situações assim, e principalmente quando ocorrem doações sucessivas, às vezes, principalmente em cotas de empresas. Isso está tirando, botando situação assim de alerta total para os civilistas, que realmente a colação passou a ser um entrave em um planejamento sucessório, né? Não, verdade. E que forma, né? Porque quando vocês falam, então, do enriquecimento sem causa efetivamente ser relevante no direito das sucessões, e como isso impacta o planejamento. Eu já estou dizendo que o próprio Instituto, tão usual como a doação, e eu acho que a doação tem a vantagem de ser um instituto de custo baixo, vamos dizer assim, que pode ser utilizado por uma gama de ordem de grandeza de um patrimônio. Você pode usar, né, doações de cotas para filhos, quer dizer, desde de uma estrutura, sejam de holding, de empresa, a para quem tem um apartamento, um carro e uma previdência privada e um seguro de vida. Eu falo assim, a doação, ela é um instrumento que pode ser utilizado e é uma das formas mais simples. Mas será que não tornou esse problema da colação, não está dificultando? Dificultando está, mas será que a doação vai deixar de ser um instrumento tão aplicado como não? O que você acha em relação à questão do enriquecimento? Porque a gente vê que um argumento ficou igual aquela questão da dignidade da pessoa humana. Uma vez eu, como coordenadora da pós-lato sensu aí do CEPED da UERJ, né? O professor Pepedino, eu coordenei durante 10 anos, 2009 a 2019, turmas de Direito Civil Constitucional, onde o Rodrigo também dava aula e assim por diante. Um aluno, uma vez numa entrevista, um juiz, chegou lá para fazer a entrevista e disse assim... Eu falei, então, o que fez? Ele disse, esse princípio de dignidade da pessoa humana, ele era um juiz mais velho. Eu achei super legal dele estar ali fazendo uma pós-graduação, lato sensu, querendo... Ele disse assim, eu preciso entender o que é esse princípio da dignidade da pessoa humana, porque, às vezes, numa mesma causa, os dois alegam esse princípio. Eu preciso estudar, eu preciso saber o que é isso. E o enriquecimento sem causa virou um pouco isso, né? É um pouco isso. Dani, só fazer... para defender nosso lado um pouquinho, nessa história da dignidade, eu tenho percebido também que o argumento de análise econômica do direito também cai nesse problema. Porque um raciocínio muito consequencialista, isso não é uma carga pejorativa, né? É uma constatação. Mas esse raciocínio consequencialista pode ser invocado para os dois lados também. Enfim, eu tenho reparado isso em alguns casos. Mas, já, então, sobre o enriquecimento sem causa, só para deixar claro então para todo mundo, a gente aqui na nossa conversa de hoje não vai dar o spoiler exatamente sobre como resolver o problema da colação, envolvendo as doações e tal. Para isso, a gente tem que ir para artigos específicos da coleção. Até estou com ela aqui, né? Tomo 1, tomo 2. Porque a gente tem, por exemplo, artigo da professora Ana Carolina Brochado, com o professor Alexandre Miranda, eles trataram disso. Tem um artigo de doação do Carlos Conder, agora no tomo 2, excelente, que fala da questão da doação nupciosa, do problema também das doações sucessivas. Lógico, mas nem é pretensão da gente esgotar e ter solução enfática. A gente está trazendo uma problemática que muitas vezes as pessoas, não, com uma doação, um testamento, você resolve sua vida e tal. Realmente. Só que, se você for ver que vai acontecer uma situação dessa, às vezes não é. Ou faz logo uma doação em vida, para mostrar assim, reforça aquilo, sabendo. Então, assim, agora, eu queria te fazer uma pergunta, já arrumando aí para o nosso tempo hoje, que vai ser um pouco mais curto. Esse prazo prescricional dessa pretensão de restituição de vantagens obtidas pelo donatário, tem um prazo essa questão? Como é que é? Acho assim, para a gente entender a questão do prazo, né? Para o pessoal entender.
eu acho que para a gente falar de enriquecimento sem causa, não basta ficar naquela discussão da colação, porque, enfim, o argumento que responde os dois lados, no fundo, não está resolvendo nada para a gente. Então, o que eu costumo dizer, e também desenvolvi com o professor Eduardo nesse texto, é que esse argumento de enriquecimento sem causa não diz para a gente o que é sem causa. Isso é uma coisa meio curiosa. O que ele fala para a gente é assim, se houver um enriquecimento que não tenha causa no ordenamento jurídico, esse enriquecimento deve ser removido. É isso que o Instituto diz para a gente. Só que ele não diz qual que é o enriquecimento bom e qual que é o enriquecimento ruim. Isso a gente tem que olhar nas outras áreas do direito civil. Então, eu acho que essa que é a armadilha quando a gente fala de enriquecimento sem causa. Mas, então, assim, quando que teria enriquecimento sem causa envolvendo sucessões? E, portanto, seria relevante para a gente antever quando for pensar em planejamento. Basicamente, em situações patológicas. Situações que dão problema. E aí, para a gente conversar aqui, eu acho que a gente pode imaginar alguns exemplos de doações que venham a ser invalidadas no futuro. Uma doação inoficiosa, enfim. Então, o nosso senhor João, em algum dia, ali, um adulto jovem, resolve fazer uma doação para um dos filhos. Mas por algum motivo, ou para alguém, uma doação para alguém. Mas essa doação, tempos depois que o seu João venha a falecer, a doação é invalidada. Invalidada talvez porque representou a doação da integralidade do patrimônio dele. Então ele não pode se desfazer de todo o patrimônio. Ou porque violou regras sobre transferência entre ascendentes e descendentes. Ou porque tinha algum vício do consentimento naquela doação possível. Tinha erro, dolo, coação. Enfim, tinha algum problema de validade naquele ato. Mas ele foi feito. Então, aquele ato, qual foi? Pode ter sido a doação de um apartamento. Pode ser. Ou então pode ser uma transferência gratuita de cotas numa sociedade. Acho que é um exemplo que a gente poderia imaginar também. O fato é que o seu João transferiu isso. Transferiu as cotas gratuitamente. Ou então transferiu a propriedade do imóvel. Fez uma doação do imóvel. Só que aquela doação tinha um vício. Ela não podia ter sido feita. Só que na vida real ela foi feita. Passa o tempo, décadas depois, abre-se a sucessão por causa do óbito do nosso senhor João. Aí, vamos lá. Se aquelas doações não podiam ter acontecido, nesse momento agora lá no inventário, os bens que foram doados vão voltar para o inventário. Então, eles vão ter que ser revertidos para o inventário para que possa ser feita a partilha entre os herdeiros. Tudo bem. Só que tem um outro problema. Entregar o bem não resolve tudo, porque quando o fulaninho lá recebeu o imóvel, ele começou a locar aquele imóvel. Ele fez contrato de locação. Então ele passa a receber aluguel pela exploração do imóvel. Fala, Rodrigo, qual que é o problema de ele receber aluguel? O problema, lembra que na origem ele não podia ter recebido aquele bem, porque tinha um vício de validade na doação. Ele não podia. Então ele começa a receber aluguel em relação a um bem que não deveria estar com ele. Ou então, no caso lá das cotas, o nosso donatáriozinho, a pessoa que recebeu a transferência, começa a extrair dividendos daquela sociedade, embora ele não devesse ser titular daquelas cotas, porque a doação foi inválida. E aqui a gente começa a pensar num problema de enriquecimento sem causa. Isso foi o que a gente imaginou quando estudou o tema. Porque a gente tem algumas situações em que alguém recebe ou ofere uma vantagem patrimonial a partir de um bem que não deveria estar consigo. Essa é a questão. E aí, ao oferir uma vantagem sem justificativa jurídica, é enriquecimento sem causa. Então, a gente pensou que esse poderia ser um exemplo de enriquecimento sem causa no contexto mais amplo das sucessões. Eu vi recentemente, Dani, além do texto que eu publiquei com o professor Eduardo na nossa obra coletiva, o professor Leandro Reinaldo da Cunha até conversou comigo, a gente trocou uma ideia por telefone, e ele publicou um artigo super interessante no Migalhas, da Migalhas de Responsabilidade Civil, do IBERC, Instituto do nosso professor Nelson Rosenwald, falando isso, para diferenciar colação, sonegados e enriquecimento sem causa. Porque enriquecimento sem causa aqui também não tem a ver com sonegados. Rodrigo, eu já fiz uma live com ele lá, fui convidada para um grupo lá da UFPA, né? Isso. Exatamente. Não, e aí mas ele fala, olha, não, só explicando isso, que os sonegados não se confundem com esse problema do enriquecimento sem causa. Porque o que a pena de sonegados determina, caso seja a hipótese de pena de sonegados, é que aquela pessoa que tinha sido contemplada com o bem tem que perder o bem. E aí ela devolve para o monte da herança. Mas isso não diz respeito exatamente aos lucros que a pessoa oferiu a partir da exploração do bem. E aí seria um problema novo. E esse problema novo a gente pode resolver com enriquecimento sem causa. Para quem curtiu o tema, tem uma expressão específica
que é chamado lucro da intervenção. Que hoje em dia a gente entende o lucro da intervenção como uma espécie de enriquecimento sem causa. Esse nome é porque a pessoa ofere um enriquecimento intervindo num bem que não deveria ser seu. Essa que é a ideia. E esse seria um enriquecimento sem causa. Então, vocês alcançaram muito mais do que eu pretendia com o artigo. Isso que é o legal, né? Porque o que a gente achava no estudo que, como você falou, não era, você dominava bem, foi buscar por um lado e viu que, na verdade, o enriquecimento nessa questão da colação não resolveria, porque já que é um argumento para os dois, como você disse, se serve para os dois, acaba não servindo como argumento. E uma situação concreta de exemplo, como você deu esses dois exemplos aí, que eu acho que as pessoas visualizam e evitar essas circunstâncias, né? Porque aí as consequências também, e aí, vamos lá, continuando nas consequências para a gente poder chegar no prazo aí de prescrição e tudo. Não, então, aí a gente chega então à prescrição, porque assim, se isso tudo que a gente falou até agora fizer sentido, a gente vai dizer que determinada pessoa que recebeu um bem durante a vida lá do autor da herança, essa pessoa tem que restituir os lucros que auferiu a partir daquele bem. Tudo bem. Então, olhando por outro lado, a gente vai dizer que os herdeiros verdadeiros têm uma pretensão de receber de volta aqueles valores. Aqueles valores têm que ser devolvidos, justamente para evitar o enriquecimento sem causa, porque eles são um enriquecimento injustificado. Então, qual é o prazo prescricional para que os herdeiros cobrem a restituição dos valores que foram oferidos indevidamente? Qual é o prazo para isso? O que a gente sustenta no texto, seguindo uma linha que eu sustentei na minha dissertação como uma sistemática geral em matéria de enriquecimento sem causa, é de que o prazo seria um prazo prescricional de 3 anos, que é um prazo previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Prazo de 3 anos do enriquecimento sem causa. Rodrigo, matamos o problema? Acho que não. Por que acho que não? Mesmo definindo o prazo prescricional, sobraria, no mínimo, uma dúvida que faz toda a diferença. A gente plantou uma sementinha sobre isso. Eu ia falar, 3 anos do momento que se constata de quando ele começou a receber ou de quando ele entra com a ação, como é que é? Essa é a crise, Dani, essa é a crise. Ou seja, para o nosso juridiquês, qual o termo inicial do prazo prescricional, né? É delicado, muito delicado. Eu acho assim, pensando numa lógica de axiomata, que é uma teoria geral utilizada em matéria de prescrição no direito civil brasileiro, o que nos parece é que esse prazo deveria contar a partir do momento em que os herdeiros, pelo menos, tomam conhecimento. Eu acho também. Teria que ser no mínimo do momento que a gente como é que eu vou contar um tempo de algo que eu não sabia, né? Mas aí eu também vou ter que provar que eu não sabia, né? Que realmente conhecimento... Não, pois isso foi delicado. Mas acho que, assim, no mínimo, a partir da data em que eles têm conhecimento da doação, mas talvez da data que eles têm conhecimento do vício. No fundo é isso, né? Do vício envolvido. Pois é, porque, imagina, o pai doou. Nenhum outro filho estava sabendo da doação. Tudo bem. Só que, assim, em algum momento eles descobrem que o pai doou. Só que o pai doar, por si só, não é um problema. Não, ter o conhecimento do vício, com certeza. Pois é, um dos filhos coagiu. Por exemplo, ameaçou o pai e obrigou ele a doar. Então tem que ser da data em que os outros filhos têm conhecimento desse vício, né? Acho que seria esse o caminho. Eu também acho, eu concordo. Acho que é uma luz nesse sentido. Mas é isso, gente. O tema às vezes as pessoas ficam, mas é porque, como eu disse, e eu acho que também, né, o livro tem essa coisa de boa. Eu acho que a padronização do tomo 2, tomo 3, é a divisão dele, né? Que é quando eu uso na primeira parte direito às sucessões e novas perspectivas e direitos correlatos. Quer dizer, eu envolvo vários tipos de circunstâncias que não seria de planejamento, mas que afetam questões desde o companheiro. Tem um artigo aqui do Conrado, né? Que é liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Uma análise sobre o status jurídico do companheiro após a declaração de constitucionalidade de 1790 do Código Civil. Por quê? Tem tudo a ver para o início de um planejamento, eu qualificar a pessoa e saber o companheiro. Eu vou entender, fazer aquela análise daquele planejamento, entendendo que o companheiro é herdeiro necessário ou não. Faz total a diferença, porque se vai ser herdeiro, vai, né?
Então, isso é muito importante, dependendo do regime. Então, fica essa parte. Depois vem a segunda, que no caso né, tem um artigo também excelente do Antônio dos Reis, que também pegou um desafio de pegar a questão da simulação, né, no planejamento sucessório. Aí, companheiros também nessa parte desses momentos patológicos, tem um artigo do Aguirre, João Aguirre, algumas reflexões sobre planejamento sucessório, a escolha de algumas verdades veredas pode não levar à terra prometida, né? Porque em relação a questões dos pactos sucessórios, e ele defende que é pela nulidade que o 426 que precisaria de alteração legislativa também. E você sabe que ele poderia ajudar a questão dos pactos sucessórios? As pessoas pensam muito só da condição, nas circunstâncias exatamente de não ter comunicabilidade entre os cônjuges ou o companheiro, porque muito se pensa, quando pensa em pacto sucessório, dessa natureza. Mas ele poderia vir ajudar, talvez, nessas distorções da colação. Eu poderia fazer um pacto já renunciando a alguma diferenciação, alguma coisa assim, que quer dizer, como outras questões de sociedade, de empresa e assim por diante. E Muito aí tem interessante um mesmo, também, Dani. hein? Muito interessante. Acho que você também tem um artigo sobre pactos sucessórios, né? Tem naquele livro do Congresso lá do IBD Civil. Isso. E aí tem um artigo excelente da Micaela, né, Fernandes, que é Terceiros de Boa-Fé, Sociedade e Planejamento Sucessório. Também pegando essa questão de empresa e também de sócio, com planejamento. E a Marina Cardoso Dinamarco tem também um excelente para mecanismos existentes para o combate à fraude patrimonial, seja no divórcio, na dissolução da união estável, como em decorrência da morte. Então, esse momento patológico, para depois vir a terceira parte, que é normalmente os instrumentos de planejamento sucessório. Mas como é muito importante ter essa visão desses problemas, desses momentos patológicos de fraudes, de simulação, né, que trazem a nulidade. E isso no dia a dia, às vezes, as pessoas querem fugir de uma tributação, né, do ITCMD, e que o professor Daniel Bucar bem falou ontem, destacou, a média do Brasil, por mais que tenha crescido, de alguns estados chegarem ao teto de 8%, e a tendência tem um projeto de lei já no Senado para ir a 16% esse imposto, a média hoje do Brasil é 3,5%, eu acho, por cento. Então, assim, você paga muito mais imposto por alimento, por aula nossa trabalhada e assim por diante, do que, na verdade, seja como pessoa física ou de empresa, do que, na verdade, para herança, né? Que 3,5% é muito baixo. Então, tendo essa análise, às vezes, mesmo assim, as pessoas querem fugir disso e tentam, às vezes, muitas questões de simulação e né, fraudes, que, como diz o professor Rolf Madaleno, Daniele, desde que a lei é lei, existe quem quer burlar essa lei e aí vai ter sempre os remédios adequados para isso, né? Mas tudo tem que ser avaliado num todo, numa circunstâncias e estarmos atentos a esse momento. Mas olha, Rodrigo, super obrigada mais uma vez pela participação do livro, de um artigo de uma qualidade sua e do Eduardo, que é nosso outro amigão. Eu também peguei ele por anulidade no primeiro, no tomo 1. E como obrigado por terem viajado na minha e estarem junto nessa obra, enriquecendo com todo o seu conhecimento, que é indiscutível, e como diz a Nath, né? É o cara. Dani, torcendo para que seja um enriquecimento com causa isso. Né? Mas, olha, te agradeço muito e estendo aqui também um agradecimento que foi feito pelo Eduardo, que me pediu para passar essa mensagem. A gente ficou muito feliz de participar e hoje aqui também de poder conversar com você. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado por tudo, Dani. Não, eu que agradeço, avisando mais uma vez para as pessoas. Ô, Carol, você está podendo dar uma entradinha aí? Dá um oi aqui para gente. Eu te adiciono aqui, solicita aí.
fazer um rapidinho assim, só dar um oi aí pra gente? Pode ou não? Oi. Será que ela ainda tá? Não sei. Mas hoje, agora você sabe que o Instagram pode fazer até 4 ao mesmo tempo? Não, eu acho que não estava sabendo, não. Pra mim eram só dois. Eu não sei, Carol. Ai, que pena, acho que não. Mas tem essa questão de, hoje em dia, ter dado essa. Deixa eu ver. Parabéns, Ilanês, Giovanni, deixa eu ver. Ela teria que estar aqui, mas não está, infelizmente. Mas, Rodrigo, realmente muito obrigada. Avisando as pessoas, semana que vem a gente volta a ter uma live com o Caio Pires, que a gente começou legítima, já viu, né? Aí o assunto rendeu demais, e eu falei, não, tem que ter, até porque são tão poucas as discussões sobre legítima, de qualidade, né? Realmente, então eu acho, e como você bem falou, né? O Flávio Tartucci e a professora Gisele Dironaca falam que as regras de ouro é a questão da legítima e da vedação dos pactos sucessórios, né? E, então, a vedação do 426 são as regras que realmente para não haver essa questão. Apesar que eu acho que a gente tem que discutir a doutrina, faz parte de estar constituindo mais falando mais sobre esse debate, sobre as possibilidades, e o pacto sucessório seria muito mais útil em várias situações que criam essas distorções do que só também da questão que normalmente se liga, que é a questão de não ter uma comunicabilidade, se a possibilidade da renúncia ou não. A autonomia, o professor Gustavo Tepedina, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, defendem que é necessário, vem a necessidade, a importância deles, mas acham que, né, o princípio da autonomia, mas acham que precisa de uma alteração legislativa, né? E aí o professor Daniel Bucaro entende que não, que poderia, até por princípios constitucionais, ter casos e circunstâncias da renúncia. O professor Mário Delgado, de São Paulo, também fala, sustenta também essa questão dos pactos. Eu acho que também o Conrado, o professor Rolfo Madaleno, ele fala que é repúdio, ele usa uma expressão. Aí, o professor Daniel Bucar, então, já falei em você, tem um artigo maravilhoso. E é isso, Rodrigo, super obrigada. Comecei por você, não me puxa a orelha, não. Né? Muito obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade de tempo. Tá joia? Valeu, Dani. Obrigado. Eu que agradeço. Um beijo que os nossos professores estão acompanhando também. Professor Daniel, professora Carolina, professora Simone, enfim. Beijo para todo mundo. Até mais. Tá Tchau, joia? tchau. Ai, não vi a Simone aí. Tá joia. Um abraço. Tchau.